Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na vida interior, na vida de oração, há uma primavera e um verão. E a Virgem Maria nos ensina isso. Quantas dificuldades passou a Virgem Maria, parecendo invernos ou outonos. Quantas alegrias teve a Virgem Maria, como primaveras e verões. Assim também é a nossa vida. A vida interior muitas vezes passa por esses aspectos. Quantas dificuldades nós temos, Muitas. E o que marca a nossa vida são as verdades reveladas por nosso Senhor e que são vividas pelos santos. E a Virgem Maria é o primeiro modelo dessas marcas. São José Maria Escrivá tem uma história dele que é muito bonita, que ele estava viajando no inverno de uma cidade para outra e tinha que subir as montanhas. Essa história é bonita que na Espanha, nessa montanha, quando tem muita neve, cobre tudo, cobre a estrada, cobre tudo. Então, para não perder a estrada, então eles marcavam a estrada, tinha umas estacas com uma ponta vermelha, um bico assim, igual caneta, vermelha no meio da estrada, porque daí a neve batia nesse bico e ela cai. E o bico vermelho marcava a lateral da estrada. Então, se você estava andando na estrada e só tinha neve e não via a estrada, era só seguir do lado dessas estacas que você estava dentro da estrada, Ele dizia assim, essas estacas marcam o caminho, E essas marcas aqui não nos deixam perder. Por isso, a Virgem Maria é como essa estaca na nossa vida. Ela não nos deixa perder o caminho. Ela vai mostrando o caminho de fidelidade, de amor, de docilidade, de bondade, mansidão, a caridade, a prontidão. Todas as virtudes a gente pode encontrar em Nossa Senhora. Por quê? Porque olhando para Deus, foi crescendo no amor. E o amor é a medida de todas as virtudes. O amor é o ponto mais alto que todas as virtudes chegam. A humildade leva ao amor, A fidelidade leva ao amor, A confiança leva ao amor. Todas essas coisas são reflexos do amor e levam ao amor. Por isso a gente chega ao amor sendo forte e vencendo a nossa própria miséria. Por isso, na vida interior, existem primaveras, verões, invernos. Portanto, a prática da piedade nos leva a esse bom caminho. E a Virgem Maria, quando o anjo vem anunciar, dizem que pela tradição ele estava fazendo o que quando o anjo veio anunciar? Rezando. Ela estava fazendo o que quando estava em Pentecostes? Rezando. Então a Virgem Maria estava em profunda união com Deus. A piedade, que é um dos dons do Espírito Santo, era a prática própria da Virgem Maria. Meditava tudo no seu coração, uma prática de piedade, levar as coisas da vida presente ao coração e meditar segundo o olhar de Deus. Isso é a piedade. Então a piedade é olhar tudo com o olhar de Deus. Cumprir, portanto, as normas de piedade, plano de vida, é viver com sinceridade. Por que custa fazer oração todos os dias? Porque às vezes não temos vontade. Vivemos mais um inverno do que uma primavera, florida e bonita. Quando a oração é boa, parece que é a primavera. Tudo tem cor, está bonito, o ar está bom. Aí quando as coisas estão mais calorosas, estão mais difíceis, parece que é um verão, já está meio insuportável. E depois vem o outono, que vem aquela preguiça de rezar, que a gente nunca sabe, e o inverno, vontade nenhuma. Tem até raiva de rezar. Por que eu tenho que rezar? Porque você não é animal, não é um burro, não é um frango, não é um boi, então é isso, não é um animal, então é um ser humano aberto à vontade divina.
Por isso a gente reza, para voltar o nosso olhar e o nosso coração para Deus. Rezar, portanto, era a prática da Virgem Maria, a prática de confiar-se a Deus, a prática de viver com fidelidade, estando sempre meditando as palavras de Nosso Senhor. O dia em que não cumpro o plano de vida, perco o dia. Assim pensava São José Maria Escrivá. O dia que não cumprir alguma norma é como se perdesse uma parte do dia, perdesse uma oportunidade de viver uma delicadeza para com Deus e descobrir naquele detalhe que eu sou filho de Deus e que Deus me ama. Por isso eu estou correspondendo ao amor de Deus. Assim, a oração é, na verdade, não só amar a Deus sobre todas as coisas, não só não levantar seu santo nome em vão, mas quase que como filho, honrar Pai, honrar esse Pai do céu. Assim, honramos a Deus pela vida de oração. Santa Bernadette rezava o terço, né? E ia rezando o terço. E é engraçado que nas aparições em Lourdes, ela rezava o terço e Nossa Senhora não abria a boca. Ela só passava as contas. Bernadette rezava e Nossa Senhora fazia silêncio, ela não falava. Ela só ia com as contas do terço passando. A próxima. Aí ia para a próxima e não falava. Quando terminava o terço, aí Nossa Senhora falava com Santa Bernadette. Ela não rezava o terço. Aí alguns padres perguntaram perguntaram para Santa Bernadette, por que ela não reza o terço? Porque ela é humilde. Como é que ela vai rezar? Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com você, sou eu. Então ela não vai rezar dela mesma, né? Então ela só meditava os mistérios. Por isso que, enquanto os homens rezam Ave Maria e Pai Nosso, a Virgem Maria junto, ela medita a vida do seu filho. Por isso a meditação do terço é tão importante. E quando ela veio anunciar a São Domingos como rezar o terço, ela não veio ser elevada pelos homens. Não. Ela veio mostrar que se formos fiéis como ela, se vivermos com fidelidade como ela, Deus vai nos exaltar também como exaltou a Virgem Maria. Por isso uma vida de oração é tão importante. Né? Na liturgia das horas, quando os padres rezam, as freiras, né? Nosso Senhor está sempre ali nos esperando. Né? Tanto é que a gente começa a oração assim, abri meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Então temos que anunciar o louvor de Deus. Eu, quando rezava no seminário, era uma briga, né? Porque no seminário era assim, meu Deus, pensa no coro infernal, tinha uma raiva tão grande no seminário, essa era a minha mortificação. Um estava lá na frente na oração, o outro estava lá para trás, lento, o outro estava gritando, o outro estava falando com voz baixa quando era para falar com voz alta. Eu falei assim, mas Deus do céu, eu estou rezando ou não? Aí eu parei de prestar atenção nisso, que isso me irritava muito. Falei um dia com o meu diretor espiritual, falei assim, olha, de verdade, é verdadeiramente um circo. Um está no trapézio, correndo lá em cima. O outro está na moto girando no globo. O outro está fazendo um negócio e o outro está fazendo palhaçada. Eu falei assim, você é o pior de todos. Eu falei, o que é? Eu falei, o que você faz? Você é a lona, está só cobrindo tudo. Então, de verdade, então, o que tem que fazer? Para de prestar atenção nos outros, vai rezar. E é isso. O que Nosso Senhor quer é que a nossa oração seja um diálogo com Ele. E Deus é tão bom que auxilia. Quando a gente reza com os Salmos ou reza com o Novo Testamento, é Ele falando conosco. Ai, Deus não fala comigo. Pega o Evangelho que Ele vai falar com você. São as palavras de Nosso Senhor para São Pedro, Santo André, São João, né, a samaritana, né, a adúltera, todas aquelas pessoas. Jesus falando com eles, está falando comigo. Sou eu que estou ouvindo Jesus. O que Ele quer de mim? É Jesus falando comigo. Ah, Jesus não fala comigo. Você não reza o Evangelho, Ele nunca vai falar com você. Por isso rezar o Evangelho. O Senhor me concede muitas graças, mas na maioria me custa. Por isso começamos a oração, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Na vontade do Pai, no exemplo do Filho, na ação e na graça do Espírito Santo. Por isso começamos a missa assim. E quando o Padre dá a bênção final, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é? A vontade do Pai, o exemplo do Filho e a ação do Espírito Santo na nossa alma. Mas como é que Ele despediu a gente? Não foi assim que o Padre despediu vocês, não. Como é que o Padre despediu? Abraça a cruz e vai ser feliz.
Essa é a despedida. Levar a cruz agora. Agora, depois do sacrifício de Cristo, nos é colocada uma cruz no ombro para caminhar. E se no meio do caminho a gente cair como na via sacra, na primeira queda, quem vai estar do teu lado lá te olhando para você levantar? A Virgem Maria. E quando a dor sofrer e a dificuldade vier, quem vai estar lá quando você for crucificado, humilhado e desprezado? A Virgem Maria. De pé, chorando, por você e com você. Por isso, temos uma mãe que nos ensina, e não só nos ensina, mas não nos abandona. Por isso, não desesperar, porque não temos força para carregar a cruz, vamos cair com certeza. Não suportaremos a dor, por isso morreremos a cada dia. E ter que fazer as coisas é morrer com Cristo, por Cristo e em Cristo. Assim vamos morrendo pouco a pouco. Essa é a nossa vida, a gente faz, e no final das contas a gente vai perceber, valeu muito. Nossa, mas como custou perder tudo? Porque vamos perder tudo, essa é a verdade. E isso é o que nos torna mais íntimos a Deus. Vamos ganhando uma estrutura interior. Vamos nos tornando mais de Cristo, mais de Nossa Senhora, crescendo no amor, mas sendo destruídos pelas chicotadas da vida presente. Por isso, quando a gente olha para o crucificado, todo desfigurado de dor, imensamente acumulado, e é todo o amor que nos dá. Por isso, diante dos sofrimentos, é Cristo que mostra o amor. Vamos ganhando uma estrutura interior de amor, crescendo nesse amor, apesar das marcas da vida, que vão nos deteriorando, vão nos desfigurando. Talvez perderemos até um pouquinho a figura, né, a figura que a gente tinha, quando a gente pega uma foto, né, quando eu tinha 14 anos, se pega agora assim, meu Deus do céu, melhor não ver mais isso daqui, né? Então pronto, a gente vai se desfigurando, né? Vai perdendo tudo, perde cabelo, perde tudo, né? Eu não sei porque a gravidade está puxando tanto, está puxando tudo para baixo, assim. Então a gravidade está grave o negócio, né? Então é isso, o que acontece é isso. O que a gente faz, né? Vai aceitando todas essas coisas, né? Porque são próprias da natureza humana. Vamos crescendo interiormente. Exteriormente, vamos nos deteriorando e desfigurando como Cristo, porque o amor custa, porque o amor é difícil, porque o amor é sacrifício. Mas se é sacrifício, temos do nosso lado alguém que não nos abandona, que não nos desampara, que é a Virgem Maria. São Paulo diz na carta, né, a Timóteo, né, a importância da piedade, útil para agora e na eternidade. O tempo de oração não é tempo perdido, não. É tempo de ganhar intimidade com Jesus e Nossa Senhora. Oração é tempo com Deus, tempo com nossa mãe. Oração é tempo de Deus. Oração é tempo de ganhar. A piedade é o relacionamento filial com Deus e a Virgem Maria. Podemos entender mal, muitas vezes, as coisas que acontecem. É uma tarefa, né, do coração. Temos que levar ao coração como fez a Virgem Maria, mas não numa questão sentimental ou emotiva. É verdade que para as mulheres muitas coisas são afetivas, emocionais e sentimentais. E faz parte, porque se a mulher não tiver isso, ela não é efetiva. A efetividade da mulher passa pelos sentimentos, passa pela motivação e emoção, e ao mesmo tempo, né, pelo afeto. Então é normal isso. E quando mais afeto, mais emoções, mais sentimentos tiver, mais sofremos. Porque maior também vai ser o amor. Por que a mulher sofre tanto? Porque ama mais. E por que ama mais? Porque tem mais emoção, sentimento, né, e mais afeto. E é engraçado, o que torna melhor é o que faz a gente sofrer mais. Mas é exatamente isso, o amor é o que faz sofrer mais, porque é um sacrifício. E essa é a nossa vida. Poderíamos nos perguntar, você reza? Às vezes a resposta é, o dia todo. Será? Às vezes não, às vezes sim. Muitos santos tinham a presença de Deus o dia todo. Santa Teresinha chegou a afirmar que não passava mais de 3 minutos sem pensar em Deus.
entre uma coisa e outra, lembrava de Deus. Uma coisa que estava fazendo, o que custava? Pensava em Deus. Meu Deus, não quero fazer isso aqui não. Pronto, já pensou em Deus. Mas vou fazer só por amor. Pronto, pensou em Deus. No meio do trabalho, no meio dos afazeres. Voltou o coração para Deus. Pronto, não quero, mas vou fazer. Então é isso, são esses detalhes de carinho. Pela manhã, pela tarde, à noite, como que rezamos? A Virgem Maria estava em constante oração e meditava tudo no seu coração, tanto que o nome é meditar no coração. Levava todos os fatos para o coração. Os fatos humanos levava para dentro. Então as coisas de fora devemos levar para o coração, porque ali serão purificados as desgraças, as misérias dessa vida, serão purificados pelos sentimentos, pelas emoções, pelos afetos, e será efetivo o nosso amor. E principalmente para as mulheres, que têm isso já por natureza. Parece que é o sexo frágil, porque os seus sentimentos as fazem chorar, porque as suas emoções também as fazem chorar, porque os seus afetos as fazem sofrer. Sim, mas as capacitaram a amar mais. Um coração dilatado é um coração que ama mais e que sofre mais. Por isso, consequentemente, as lágrimas derramadas não são à toa. A Virgem das Lágrimas chorou, é verdade. Poderia estar desesperada, filho único e morrendo do jeito que morreu. Mas não, todos os sentimentos possíveis passaram no coração da Virgem Maria. Todos os afetos passaram pelo coração da Virgem Maria. E todas as emoções que passou, as alegrias e as tristezas, os milagres, as perseguições e até a morte, tudo isso foi levado ao coração da Virgem Maria. E ela nos ensina, portanto, a viver uma vida de amor. Santa Teresinha, São José Maria Escrivá falam da vida de infância. O que é a vida de infância? Uma confiança filial em Deus e na Virgem Maria. Esse é o plano para a nossa salvação. Não confiar em nós, porque somos incapazes. Hoje fazemos, amanhã não. Somos inconstantes. Hoje queremos, amanhã não. Mas ter uma confiança, uma vida de infância, como uma criança, que não importa o que quer, ela sempre precisa do pai e da mãe. Sempre precisar de Deus. Isso é uma vida de piedade. A piedade é um dos dons. Ter medo de perder o amor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo, e a piedade, que é a consequência de quem tem medo de perder Deus. Porque quem tem medo de perder Deus, permanece sob a sua proteção. Uma das orações que os padres fazem à noite, no breviário, que é a oração que Jesus diz, não com essas palavras, mas quase diz a mesma coisa, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E os padres rezam nessa oração, que diz quase a mesma coisa com outras palavras. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o seu povo. Que é a oração de Simeão, quando Nossa Senhora levou o menino Jesus no templo, o templo tudo aquilo era para Deus. O menino Jesus chegou e Simeão proclamou esse hino, que é tão bonito e que diz de verdade, tudo isso daqui não diz nada, se não tiver isso aqui. Pode ser bonita a igreja, mas foi por que a igreja é bonita? Por causa do amor que a gente tem que ter a Jesus. Será que não é isso que a gente tem que fazer? Ornar o nosso coração e a nossa alma de todas as virtudes de Nossa Senhora? Ela era mãe do amor formoso, de uma formosura tal que encantava pela sua configuração ao amor de Cristo. E é isso que somos chamados, a configurar a nossa vida a esse amor de Cristo. Um amor formoso, dar forma ao nosso amor, que tenha que ser o amor de Cristo, não um amor humano apenas, mas o amor de Cristo. Um amor que perdoa, um amor que se sacrifica, um amor que ajuda, um amor que serve, um amor verdadeiro, que custa, é verdade. Por isso, ter um amor. A vida de oração precisa de um certo balanço, de um certo crescimento. Tem que ter um ritmo. E às vezes temos que impulsionar. Quem já não brincou de balanço, de gangorra? Todo mundo. Se a gente parar de dar o impulso, de se esforçar um pouquinho, fazer sempre o mesmo movimento, e é engraçado, o mesmo movimento, fazendo com mais vontade, eleva mais ainda o balanço para o alto. Parou, ele vai parando. Voltou a fazer, ele volta a melhorar. Assim é a vida de piedade e de oração. Enquanto nos esforçamos por dar
movimento aquele gesto que é contínuo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas se nós nos esforçarmos por dar o devido movimento na hora certa, porque não adianta, né, recuar a perna na hora errada e esticar a perna na hora errada. Também é um movimento contrário. Se o balanço precisa de um movimento certo, imagina a vida de oração no nosso coração. Um movimento certo para levar a gente até Deus. E qual é esse movimento, senão a fidelidade da oração, como fez a Virgem Maria? A piedade, portanto, ela nos leva a olhar para as coisas do mundo sob o olhar do amor de Deus. A nossa vida é só trabalhar e rezar, não tem mais nada. Ou melhor, rezar e trabalhar. Foi esse o lema que viveu o nosso padroeiro Santo Amaro e São Bento. Ora et labora. Oração e trabalho. Oração em primeiro lugar, para trabalhar bem. Mas quem trabalha bem, agrada a Deus por uma vida de entrega. Isso é a oração. O trabalho para São José Maria Escrivá era o tempo de servir a Deus. Era a oração. Rezamos para trabalhar bem e trabalhamos bem para oferecer a Deus um sacrifício de louvor. O que ofereceram Caim e Abel? O sacrifício do trabalho. E Deus aceitou o de Abel, o de Caim não. Por que não aceitou o de Caim? Porque trabalhou tanto, mas não ofereceu a Deus. Estava disputando com o irmão se o dele era melhor que o outro. E é isso. O que arruína o nosso trabalho é querer disputar com os outros. Querer ser melhor que os outros. Isso não vale nada. É um péssimo serviço. Por isso temos que fazer as coisas para Deus. Para Deus. Só para Deus, não para os outros. Fazer comparação. Se o meu é melhor que o outro, se a minha paróquia é melhor que a outra, se a minha casa é melhor que a outra, se os meus filhos são melhores que os outros, se meu marido é melhor que os outros, pouco importa. O que é nosso e eu tenho que cuidar. E tenho que fazer bem. Por isso, São José Maria Escrivá tinha bem claro isso, rezar e trabalhar. Né? Chegaria a tal ponto que não saberíamos onde começa um e termina o outro. Isso é o que engrandece a nossa vida. O que é oração? É o louvor a Deus. E o que é o nosso trabalho? Louvar a Deus. Então é isso. Nosso trabalho e a nossa oração chegaria a tal ponto que não saberíamos onde começa um e termina o outro. O nosso trabalho foi uma oração, um serviço, um sacrifício oferecido a Deus. E a nossa oração? Um tempo de sacrifício e trabalho de estar em união com Deus. A oração é trabalho e o trabalho deve ser oração. Assim pensava São José Maria Escrivá, estar no meio do mundo levando Deus. Como? Pelo trabalho bem feito, pela caridade para com os irmãos, pela piedade na vida de oração. Quando separamos a piedade da vida ordinária, estamos separando as coisas. E por isso há uma dualidade de vida. Por que as coisas não andam bem? Porque eu rezo para Deus, mas trato mal a família. Porque eu rezo a Deus, mas sou desonesto, mentiroso, preguiçoso, falo palavrão. Então é dualidade de vida, né? As coisas parecem que não combinam, não batem, né? Então é isso. A pessoa faz uma coisa boa e na outra não faz. Ah, nossa, é uma ótima pessoa, trabalha que é uma maravilha. Mas não vai na missa, não reza. Está faltando alguma coisa. Não, reza que é uma maravilha, mas é um preguiçoso, vagabundo. Então, quer dizer, tem alguma coisa que não bate. As coisas têm que andar junto. Trabalhar sem oração não vale nada. E oração sem trabalho, pouco vale. Por isso, temos que nos dedicar de verdade. Senhor, ofereço esse trabalho chato, cansativo, a Ti, invocando os santos e principalmente a Nossa Senhora. Porque a vida de Nossa Senhora, desde que Deus entrou, se tornou uma meditação, uma oração da espada que transpassaria a sua alma, do trabalho que teria que servir a Nosso Senhor. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. O trabalho e a oração estavam muito unidos à Virgem Maria. E ela nos ensina a laboriosidade, que é uma das virtudes, e a piedade, que é a oração. Piedade e laboriosidade. Essas coisas andam juntas. Não adianta um trabalho sem um oferecimento a Deus. Não adianta uma oração sem uma prática do amor a Deus. A piedade leva à prática. A prática é o trabalho, que é o oferecimento a Deus, que vira oração. Por isso, tudo pode ser oferecido a Deus. A Virgem Maria nos ensina essas virtudes. Por isso, é preciso que o trabalho e a piedade cresçam tanto como um amor, não como tumor.
o amor cresce também, mas crescer como um amor, que de verdade nos faz amar mais e servir melhor, tirar bom proveito de todas as coisas. Por isso, quando nós não rezamos, quando nós não trabalhamos direito, arrepender-se e levar-nos a um propósito firme, recomeçar. Lembrai-vos, ó Pentíssima Virgem Maria, agora estou aqui de novo, colocar-se sob a proteção da Virgem Maria. Pensa, olha a vergonha, imagina, que vergonha sentir os apóstolos. Senhor, São Pedro, Senhor, morrerei contigo, se for preciso. Na mesma noite negou 3 vezes. São João, o discípulo amado, estava lá no julgamento. Ele abriu a boca para defender Jesus? Depois imagina, eles encontraram Nossa Senhora, imagina a vergonha. Meu Deus do céu, nós não defendemos seu filho. Nós prometemos, andamos com ele, vivemos todas as coisas e não defendemos seu filho. Imagina a vergonha. Mas o que é mais bonito é que eles não se afastaram de Nossa Senhora. E no cenáculo estavam todos eles lá. Ganharam forças junto com a Virgem Maria. Quando não temos tempo para as pessoas, não fazemos bem as coisas. E quando não temos tempo para a oração, não fazemos as coisas bem para Deus. O apostolado, que é um trabalho de levar o amor de Cristo àqueles que amamos, porque experimentamos esse amor, levar Cristo a todos e querer que todos estejam perto de Cristo. E se eles não ainda aprenderam, pela Virgem Maria. Hoje na leitura de manhã dizia na carta de São Tiago, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não ao pecado, sim a Deus. E sim pela vida de oração. Sim pela fidelidade a Jesus Cristo. Sim pela piedade e a intercessão, e recorrendo à intercessão da Virgem Maria. Que o sim de nossa vida seja adequado ao sim de Deus. Isso é unidade de vida, oração e trabalho. Oração é deixar-se mover por Deus e trabalho é dar provas do nosso amor que nos moveu a Deus. Assim deve ser a nossa vida. A unidade não seria um objetivo se ela já existisse. Somos como carros que, à medida dos anos que passam os quilômetros, vamos precisando trocar alguma coisa. Já viu o carro? Tem que trocar pneu, aí troca o amortecedor, depois troca o freio, depois troca as coisas, vai desgastando. Então é preciso trocar alguma coisa. E às vezes a piedade faz a gente trocar. Vamos acrescentar essa oração, agora essa daqui a gente vai deixar. Essa aqui está meio quebrada, não está me ajudando, vou trocar essa daqui por outra. Então a gente troca a oração, mas vai fazendo. Essa meditação nesse horário não está dando certo. Estou sentindo tanto sono, que eu mais durmo do que eu mais me deito do que medito. Então o que eu vou fazer? Então agora eu vou rezar no outro horário e vou então rezar andando. Porque aí não consegui dormir andando ainda. Então, são os detalhes de carinho. A gente vai trocando o que não está bem. Troca, essa oração está boa? Ótimo, continua. Essa oração não está boa? Troca, vamos mudar, vamos melhorar, porque precisa melhorar. Como um carro que com os anos vai se desgastando, assim também a nossa oração pode se desgastar. Assim também a nossa vontade de servir, por isso temos que orar para Deus. Mas, por isso, devemos buscar essa santidade, que é oração e trabalho. A santidade leva-nos a ir trocando essas peças em prol de uma unidade com Deus, para dar glórias a Deus. A vida deve estar apoiada em 3 bases, em 3 aspectos. A piedade de oração, o trabalho de oferecimento a Deus e o apostolado de partilhar com os irmãos essa experiência de amor. Por isso, o melhor apostolado que São José Maria Escrivá dizia tanto era o do sorriso, da alegria de saber que somos filhos de Deus e temos uma mãe que nos olha. Por isso, o primeiro apostolado é a alegria da vida. As coisas estão ruins, tem aquela música que eu não gosto muito não, mas o primeiro refrão dela é até bem bonita. A vida podia ser bem melhor e será. Na verdade, ela é bonita, porque se a gente olha para Deus, ela vai ser. Se não olhar para Deus, pode até ser bonita pela natureza, que diz a música. Mas a natureza também acaba. Que eu digo os coitadinhos dos gaúchos. Um rio tão bonito, uma natureza tão bonita, e que bastou um pouquinho de chuva, destruiu tudo. É isso.
tantas coisas boas, mas elas se deterioram. Por isso temos que tomar muito cuidado. A vida deve estar sempre apoiada em 3 bases, em 3 aspectos da nossa vida: piedade de oração, trabalho de oferecimento, oferecendo obras a Deus, e o apostolado, da alegria, do sorriso, do amor. Por isso pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ela é a mãe do amor formoso. É mãe desse amor formoso. E a Virgem Maria, sendo mãe, nos ensine a recorrer a ela. Ela nos dará o amor necessário que é Cristo. E Ele vai formar no nosso coração a imagem do Pai. Porque nela Ele foi formado e a formou. É engraçado que muitos santos diziam: Jesus Cristo devia ter o rosto da Virgem Maria, porque todos os cromossomos eram dela. Então, Nosso Senhor não podia separar-se daquela que era toda dele, e ele todo dela. Por isso, quis confiar-se à Virgem Maria. E pedimos hoje que as virtudes de Nossa Senhora nos façam confiar-nos todos a ela, e ela nos levará, com certeza, a Jesus, num amor que formará em nós, nos dará a verdadeira formosura de filhos de Deus. Que a mãe do amor formoso, que era uma devoção que São José Maria Escrivá tinha tanto, e que tem nas 2 universidades, tanto em Navarra quanto na Santa Cruz, tem essa imagem, a imagem da mãe do amor formoso. Que o amor formoso forme em nós Cristo Jesus, pela intercessão de nossa mãe querida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.